Você perdeu tempo demais olhando para fora, se comparando, buscando aprovação, esperando que outros te valorizem para se sentir suficiente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nada vai mudar lá fora até que você comece a mudar aqui dentro. Foque em você. Pare de se distrair com a vida dos outros e comece a construir a sua com decisão e propósito. Porque no dia em que você colocar toda a sua energia em si mesmo, nesse dia, sem pedir permissão, sem buscar validação, tudo começará a mudar. Você está pronto para se tornar a sua prioridade? Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Antes de começar este vídeo, quero que você escreva nos comentários esta frase: hoje eu começo a me construir, não a me distrair. Grave-a, sinta a vibração dela na sua mente, porque cada palavra tem poder. Ao escrevê-la, você a torna sua. Ao repeti-la, você a instala no seu subconsciente. E é a partir daí que o verdadeiro progresso começa. Número 1. Foque em você mesmo, não nos outros. A maior mudança que você pode fazer na sua vida começa quando você decide, de uma vez por todas, focar em si mesmo. Não no que os outros fazem, não no que eles opinam, não em como eles reagem. Apenas você. A sua atenção é poder, e onde você a coloca, isso cresce. Por isso, se você continuar entregando sua energia às circunstâncias externas, aos erros dos outros, às críticas ou ao caos do dia a dia, você vai continuar preso em uma roda sem fim que não muda nada. Mas se você direcionar esse olhar para dentro, para o seu mundo interior, você vai descobrir algo que muda absolutamente tudo. O mundo que você vê não é mais do que um espelho do que você carrega dentro de si. Cada pessoa que te rodeia, cada situação que te incomoda, cada obstáculo que aparece, tudo isso é uma manifestação do seu estado de consciência. E isso não é apenas uma ideia bonita para te fazer sentir melhor. É uma verdade profunda que tem o poder de transformar a sua realidade, se você decidir viver a partir dela. Porque quando você para de lutar contra o exterior e começa a trabalhar no seu interior, o mundo inteiro começa a se alinhar de uma forma que antes parecia impossível. A maioria das pessoas acredita que mudar a vida é mudar o que está fora, mudar de cidade, encontrar um novo parceiro, ganhar mais dinheiro. Mas isso é só o reflexo. A causa está em você. Tudo começa por como você pensa, pelo que você sente, pelo que você acredita ser possível para você. Se dentro de você há medo, insegurança ou dúvida, a sua realidade será uma cópia exata disso. Mas se dentro de você cultiva clareza, confiança e propósito, então o seu mundo externo vai se adaptar. E como você faz isso? Primeiro, é aprender a se desconectar da opinião dos outros. O que os outros pensam não é da sua responsabilidade. O que eles fazem não é a sua tarefa. Cada vez que você se preocupa com como os outros te veem, você se afasta do seu centro. Cada vez que você critica, se compara ou sente inveja, você está colocando sua energia em algo que não pode controlar. Em vez disso, comece a fazer perguntas reais. O que eu quero? O que eu estou sentindo? Quais pensamentos se repetem na minha mente? Eu estou vivendo em coerência com o que desejo? A sua imaginação é uma ferramenta poderosa. Não é uma fantasia inútil, é a primeira etapa da criação. Tudo o que existe hoje na sua vida primeiro passou por um pensamento, por uma imagem interna, por uma emoção que lhe deu força. Então, use isso a seu favor. Imagine com intenção. Visualize a vida que você deseja, não como algo distante ou impossível, mas como algo que você já está começando a viver por dentro. Sinta o que você sentiria se já estivesse lá. Isso não é perda de tempo. É a maneira de treinar a sua mente e o seu corpo para receber o que você pede.
E claro, isso não significa que você deve ignorar a realidade. Significa que você não se define por ela. Você é muito mais do que suas circunstâncias. Você não está limitado pelo que os outros acreditam sobre você. Seu verdadeiro poder está na sua capacidade de escolher uma e outra vez voltar para si mesmo. Voltar para esse lugar de calma, de clareza, de propósito. Porque quando você muda, tudo muda. E com o tempo você vai perceber. As pessoas que antes te frustravam já não te afetam da mesma maneira. Os problemas que tiravam o seu sono já não roubam a sua paz. O que antes parecia impossível, agora começa a acontecer. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de vê-lo. Porque você começou a viver de dentro para fora. E quando você vive assim, com intenção, com presença, com amor próprio, você se torna o criador consciente da sua realidade. Não é mágica, é consciência. Não é sorte, é responsabilidade. É a arte de assumir que tudo o que você precisa para transformar a sua vida já está dentro de você. E que o primeiro passo não é mudar o mundo. O primeiro passo é voltar para si mesmo, porque é aí que sempre esteve o verdadeiro poder. Número 2. Construa a mentalidade correta para priorizar. Você passou tanto tempo dizendo sim para tudo, tentando agradar, que esqueceu o mais importante, você. Hoje quero que você entenda de uma vez por todas. Priorizar não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Você não está sendo mau por dizer não. Você não está sendo cruel por colocar um limite. Você está sendo justo consigo mesmo. Você está começando a se curar. Durante anos, nos ensinaram que pensar em nós mesmos é coisa de gente egoísta, que se amamos de verdade devemos dar tudo, mesmo quando estamos ficando vazios. Mas isso não é amor, isso é abandono próprio. E ninguém sobrevive ao abandono próprio sem consequências. Porque quando você não se cuida, seu corpo sofre, sua mente se esgota e sua alma se apaga. Então, de que adianta estar presente para todos se você não consegue nem estar presente para si mesmo? Sua mente é uma máquina poderosa, mas também é uma criatura de hábitos. Se você passou anos se colocando em segundo plano, seu cérebro assumiu isso como normal. Por isso, quando você tenta priorizar, se sente culpado. Se sente mal por descansar, por se desconectar, por não responder àquela mensagem imediatamente. Mas essa culpa não é sua, é aprendida. E assim como você aprendeu, você pode desaprender. Questione o que te fizeram acreditar. Será que ajudar a todos, mesmo às custas de si mesmo, é nobre? Ou é uma maneira de evitar o medo do rejeição, de se sentir necessário, de buscar validação? Você está se sacrificando ou está tentando ser querido a qualquer preço? Olhe para dentro. As respostas doem, mas também libertam. Comece por algo pequeno. Diga não sem dar 1000 explicações. Desligue o telefone quando precisar de paz. Tire 1 hora por dia só para você, sem sentir remorso. Quando sua mente te disser que você deveria estar fazendo algo mais produtivo, responda com amor. Isso também é produtividade. Cuidar de mim é avançar. Curar é crescer. Reprograme seu diálogo interno. Mude o sou egoísta por pensar em mim, para sou valioso e mereço cuidado. Transforme o devo estar disponível para todos. Para meu bem-estar é minha responsabilidade. Fale consigo mesmo com compaixão, porque o que você repete para si se torna a sua verdade. E se a sua verdade não te sustenta, mude-a. Colocar limites não afasta quem te ama. Afasta aqueles que se aproveitavam da sua falta de limites. Não tenha medo de perder aqueles que só estavam presentes quando você se sacrificava. Agradeça por eles irem embora, porque só quando você limpa o espaço do que te drena é que pode fazer lugar para o que te nutre. Você não está perdendo pessoas, você está se recuperando. E quando você começar a priorizar, algo maravilhoso vai acontecer. Você vai parar de implorar por amor, de mendigar atenção, porque você vai entender que você já é suficiente, que você não precisa se queimar para que os outros tenham luz.
que você pode acender sua própria chama e ainda assim iluminar os outros, mas sem apagar seu próprio fogo por ninguém. O processo não é imediato. Haverá dias em que você vai recuar, em que vai cair de novo em velhos padrões. Está tudo bem. Isso não é sobre perfeição, é sobre constância. Cada vez que você escolher se cuidar, mesmo que só um pouco, você está reescrevendo a sua história. Você está construindo uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais consciente, mais livre. E com o tempo, sem perceber, você vai deixar de se sentir culpado por colocar limites. Vai aprender a dizer não com tranquilidade, a se escolher sem hesitar. E nesse momento, você não só vai estar melhor consigo mesmo, mas também com os outros. Porque só quem está bem consigo mesmo pode dar sem se esvaziar. Só quem se cuida pode cuidar. Só quem se ama pode amar. Então, hoje, faça um favor a si mesmo. Deixe a culpa de lado, abrace o seu valor e comece a priorizar. Porque isso não é egoísmo, é amor próprio, é cura, é sobrevivência. E, acima de tudo, é o início de uma vida mais autêntica e plena. Número 3. Origem da infelicidade. A preocupação com a opinião alheia. Alguma vez você já parou para pensar quanto do que você faz no seu dia é feito apenas para agradar aos outros? Aquela roupa que você escolhe, aquele comentário que você não disse por medo do que poderiam pensar, aquele projeto que você deixou pela metade porque alguém te fez duvidar. Grande parte da sua infelicidade vem daí, dessa necessidade constante de aprovação, de viver mais preocupado com o que os outros vão dizer do que com o que você realmente deseja. E isso, cedo ou tarde, cobra seu preço. Fomos educados para agradar. Desde pequenos, nos ensinaram a buscar aplausos, a nos comportar bem, a não incomodar, a ser aceitos. E esse padrão foi ficando gravado tão profundamente que você nem sequer o questiona mais. Mas a verdade é esta: não importa o quanto você se esforce, você nunca vai agradar a todos. Nem todos vão te entender, e se você basear sua vida em tentar agradar os outros, o único resultado será se trair repetidamente. Viver preso à opinião alheia é como estar numa jaula invisível. Você sorri quando não quer, se cala quando deveria falar, aceita coisas que te machucam, tudo para não decepcionar os outros. Mas e você? Quantas vezes você se decepcionou consigo mesmo por tentar se encaixar? Quantas vezes você sentiu que usava uma máscara apenas para cumprir expectativas que nem eram suas? A ansiedade, muitas vezes, nasce desse conflito interno entre o que você quer fazer e o que acredita que deveria fazer para ser aceito. E viver assim cansa, esgota, apaga seu brilho por dentro. Porque cada decisão que você toma baseada no medo da rejeição é uma decisão que te afasta da sua verdadeira essência. Você não está aqui para se encaixar. Você está aqui para ser você, para viver seu processo, seus valores, seu próprio ritmo. E isso começa quando você percebe que não precisa da validação de ninguém para se sentir suficiente. O respeito que mais importa é o que você tem por si mesmo. A paz que você está buscando não está no reconhecimento externo, mas na coerência interna. Reflita: quantas vezes você agiu em função do que os outros esperavam de você? E quantas vezes se sentiu vazio depois de fazer isso? Comece a se perguntar: estou fazendo isso porque eu quero ou porque quero ser aceito? Essa simples pergunta pode transformar sua vida, porque quando você escolhe a partir de si mesmo, do que faz sentido para você, você se liberta. Não se trata de se tornar indiferente aos outros, mas de parar de se entregar completamente às opiniões deles. A liberdade começa quando você deixa de buscar permissão para ser quem é. E sim, no início dá medo, porque você perceberá que nem todos vão aplaudir sua autenticidade, mas é melhor ser rejeitado por quem você realmente é do que ser amado por uma versão falsa de si mesmo.
Viver de acordo com seus princípios não só reduz a ansiedade, mas também te fortalece. Você se torna mais claro, mais firme, mais autêntico. Não depende mais da aprovação dos outros para seguir em frente. Não precisa mais ser validado para se sentir valioso. E é aí que começa uma transformação brutal. Você começa a tomar decisões mais alinhadas com quem você realmente é, e isso te traz uma paz que não se compra com aplausos. Com o tempo, você aprende que não precisa agradar a todos, só precisa se sentir bem consigo mesmo. E quando você vive a partir daí, dessa base sólida de amor próprio e coerência, o barulho externo perde o poder. As críticas não te derrubam, as opiniões não te paralisam, porque você sabe quem você é. E esse conhecimento se torna seu escudo. Então pare de viver esperando a aprovação dos outros. Não importa se eles não entendem o seu caminho. Eles não estão caminhando por ele. Pare de pedir permissão para ser você, porque enquanto você se limita por medo do julgamento, sua vida está escapando. E você veio para vivê-la, não para agradar. Liberte-se, porque quando você deixa de se preocupar com a opinião alheia, começa a construir a única opinião que realmente importa, a sua. E é aí, justamente aí, que começa a verdadeira felicidade. Número 4. Defina objetivos claros para o seu crescimento. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho parece correto, mas também pode te levar a lugar nenhum. Viver sem objetivos claros é como embarcar em um barco sem rumo, esperando que o vento te leve a um lugar melhor. Mas a realidade é que, sem direção, é muito provável que você acabe andando em círculos, estagnado, frustrado e se perguntando por que não avança. A resposta é simples. Você não parou para definir com clareza o que realmente quer. Não é suficiente dizer que quer melhorar, quer mais dinheiro, quer ser feliz. Isso é vago, isso é fraco, e sonhos fracos não sobrevivem à rotina, ao cansaço, nem à dúvida. Você precisa ser brutalmente específico. O que você quer exatamente? Quando você quer isso? Por que você quer isso? E o que está disposto a fazer para alcançar isso? Se você não consegue responder com clareza a essas perguntas, sua meta é apenas uma ideia bonita que vai se desvanecer com o tempo. A mediocridade nasce da falta de foco, e o foco só aparece quando você tem um objetivo que te queima por dentro, que te move todos os dias. Não importa se é pequeno ou gigante, o importante é que seja claro. Quando você define um objetivo com precisão, sua mente começa a trabalhar de forma diferente. Você para de reagir ao que acontece e começa a agir com intenção. Deixa de improvisar e começa a construir. Defina o que você quer com detalhes. Se você quer melhorar sua saúde, o que isso significa para você? Perder 10 quilos, dormir 8 horas por dia, comer de forma saudável 5 vezes por semana? Se você quer crescer profissionalmente, o que está buscando? Ser promovido no seu trabalho atual, mudar de indústria, empreender algo próprio? Não basta querer algo. É preciso traduzir esse desejo em uma meta que possa ser medida, planejada e executada. Depois vem o porquê, e isso é essencial. Sua razão precisa ser poderosa, porque os dias difíceis vão chegar. A motivação nem sempre estará presente, e quando isso acontecer, apenas uma razão forte te manterá firme. Pergunte a si mesmo: por que é importante para mim alcançar isso? O que mudaria na minha vida se eu conseguir? O que eu me recuso a continuar tolerando? E uma vez que você sabe o que quer e por que quer, precisa de um como. É aqui que entra o plano, porque sonhos sem um plano ficam perdidos na nuvem da imaginação. Coloque essa meta no papel, divida em etapas, faça com que seja alcançável, estabeleça datas, coloque números, crie uma estrutura. Cada dia deve te aproximar, mesmo que seja um pouco, daquilo que você disse que queria alcançar. Não se trata de avançar de qualquer jeito, mas com intenção. O foco que você ganha quando tem objetivos bem definidos é impressionante.
Sua energia se alinha, suas decisões ficam mais claras, você não perde mais tempo com o que não te beneficia. Começa a dizer não com mais facilidade, porque sabe o que está construindo. Sabe que cada ação soma ou te afasta. E quando você tem essa clareza, seu crescimento dispara. E não, nem sempre vai sair como você espera. Às vezes você vai falhar, às vezes vai precisar ajustar o plano. Mas quando o objetivo está claro, o erro não te detém, ele te corrige. O obstáculo não te frustra, ele te ensina, porque você sabe para onde está indo. Não está à deriva, está caminhando com propósito. Então, hoje eu te convido a parar de improvisar sua vida, a parar de esperar que as coisas mudem sozinhas. A mudança começa quando você decide com clareza o que quer e se compromete com cada passo. Defina seu objetivo, escreva-o, repita-o, siga-o, porque quando você sabe claramente o que procura, não existe vento que possa te tirar do caminho. E quando você avança com direção, a mediocridade não tem espaço. Só existe crescimento, só existe evolução, só existe futuro. Número 5. Eliminação de distrações para se concentrar em você. Desaparecer não é fugir, desaparecer é uma estratégia. É o ato corajoso de se desconectar do barulho para se reconectar consigo mesmo. Vivemos em uma era onde tudo compete pela sua atenção. Mensagens, notificações, redes sociais, opiniões, comparações. E se você não se torna consciente disso, acaba se tornando escravo do externo. Por isso, se você quer se concentrar, se realmente deseja avançar, precisa estar disposto a fazer algo que poucos fazem, se afastar. A maioria das pessoas não tem sucesso porque não se concentra, e não se concentra porque não se desconecta. Elas acreditam que podem construir algo grandioso enquanto checam o telefone a cada 5 minutos, enquanto respondem a todos, enquanto ficam atentos ao que os outros estão fazendo. Mas a realidade é que o crescimento pessoal exige silêncio, tempo consigo mesmo, espaços sem interrupções. Você precisa desaparecer do barulho para aparecer na sua própria vida. Quando decide eliminar distrações, a primeira coisa que percebe é o quanto estava entregando sua energia para o que não te nutre. Você estava disponível para todos, menos para si mesmo. Cuidava dos problemas dos outros enquanto seus próprios sonhos ficavam esquecidos. Você dava seu tempo, sua atenção, seu foco para coisas que não te aproximavam nem um passo de suas metas. E isso, por mais que pareça produtivo por fora, por dentro te consome. Você não pode construir nada sólido se estiver disperso, não pode se transformar se não criar espaço. Então, comece a estabelecer limites. Nem toda mensagem merece resposta imediata, nem todo convite merece um sim, nem todo estímulo merece sua atenção. Você tem o direito de se desconectar, tem o direito de ativar o modo avião, não só no seu celular, mas também na sua mente. Desaparecer significa priorizar, significa dizer por um tempo, eu escolho me concentrar em mim. E isso não é egoísmo, isso é disciplina. Porque você sabe que seu crescimento não acontece quando você está distraído, acontece quando você está concentrado. Ou você se diverte ou se transforma, mas as duas coisas ao mesmo tempo não é possível. E você veio para se transformar, não veio? Então desligue o barulho externo e ouça o que sua alma está tentando te dizer há tanto tempo. Faça perguntas desconfortáveis, reflita, reveja seus hábitos, seus pensamentos, suas metas. Trabalhe em silêncio. Você não precisa contar tudo, você não precisa ser validado. O que você precisa é de presença. E a presença se constrói quando você desaparece do superficial e mergulha no profundo. Estabeleça espaços sagrados para você. Pode ser 1 hora por dia, pode ser uma tarde inteira, mas que seja sua, sem distrações, sem interrupções. Use esse tempo para crescer, para aprender, para planejar, para executar. Esse espaço será o seu santuário. É ali que você vai construir a melhor versão de si mesmo.
Não no caos, não no scroll infinito, no silêncio, no foco. No início vai ser difícil, porque você está acostumado a reagir, está treinado para estar sempre conectado. Mas essa conexão está te desconectando de você mesmo. E quando você conseguir romper esse vício pelo barulho, algo poderoso vai acontecer. Sua mente vai se clarear, você vai pensar melhor, vai decidir com mais firmeza, vai agir com mais direção. E esse novo foco vai fazer você avançar mais rápido, porque quando você se concentra em si mesmo, tudo se alinha. As ideias fluem, a motivação retorna, os resultados aparecem. Você para de perder tempo com o que não te leva a lugar algum e começa a caminhar, mesmo que lentamente, mas com propósito, e isso vale mais do que qualquer validação externa. Então sim, desapareça. Desapareça do barulho, desapareça das redes sociais, desapareça das expectativas dos outros, desapareça de tudo o que te distrai. Porque quando você desaparece lá fora, começa a aparecer de verdade aqui dentro. E é aí, nesse lugar profundo onde só existe você, que tudo começa. Seu foco, sua transformação, seu sucesso. Número 6. O poder dos resultados em vez das palavras. Falar é fácil. Todo mundo tem planos, promessas, intenções. Todos dizem o que vão fazer, o que vão alcançar, o que vão mudar. Mas no final do dia, as palavras não movem o mundo, os resultados sim. O que realmente conta não é o que você diz que fará, é o que você faz em silêncio, quando ninguém está olhando, e o que você conquista com disciplina, constância e foco. Pare de contar para todos os seus próximos movimentos. Você não precisa anunciar seus sonhos para que eles sejam validados. Não precisa que o mundo te aplauda antes de começar. O que você precisa é trabalhar, se concentrar, se entregar completamente ao processo. Porque enquanto os outros falam, você avança. Enquanto eles opinam, você constrói. E enquanto eles esperam aprovação, você produz resultados. O problema de falar demais é que isso pode te dar uma falsa sensação de progresso. Você sente que já está fazendo algo só por falar sobre isso, mas na verdade não está se movendo. Muitas vezes, quando você anuncia suas metas, recebe uma dose de aprovação que te faz relaxar, porque já te disseram que é ótimo o que você está fazendo, mesmo que você ainda não tenha feito nada. Por isso, aprenda a calar. Aprenda a se concentrar sem precisar que todos saibam. Os resultados não precisam de explicação, não precisam de defesa. Eles falam por si só, são claros, são tangíveis. Ninguém pode discutir com uma realidade que você construiu, passo a passo. E quando eles chegam, o reconhecimento vem naturalmente. As pessoas começam a notar a mudança, começam a fazer perguntas, começam a respeitar o processo que antes ninguém via. Mas isso não deve ser o seu motor. Você não trabalha pelo aplauso, você trabalha por você. O foco silencioso é poderoso, porque te poupa energia. A energia que você desperdiça, explicando, justificando, tentando convencer os outros. Agora você investe em criar, em melhorar, em avançar. E isso se torna evidente cedo ou tarde, porque o trabalho constante não pode ser escondido. O que você faz com amor, com compromisso e com intenção deixa marcas, mesmo que no início ninguém veja. A chave é se manter firme, dia após dia. Mesmo que você não veja resultados imediatos, mesmo que ninguém te felicite, mesmo que às vezes sinta que não está avançando o suficiente. É aí que você precisa continuar. Porque os frutos não chegam para quem só quer se mostrar. Eles chegam para quem trabalha em silêncio, confiando no processo. Você não precisa competir com ninguém, não precisa provar nada para ninguém. Só precisa dar o seu melhor a cada dia, sabendo que esse esforço, mesmo que hoje seja invisível, amanhã será evidente. E quando esse momento chegar, você nem precisará dizer, eu te disse. Sua realidade será o maior argumento, sua vida será a prova. E não se trata de nunca compartilhar nada.
Trata-se de saber quando é o momento de falar e quando é o momento de agir, e na maioria das vezes, agir primeiro te dá o direito de falar depois, porque os seus resultados te respaldam, porque o seu caminho tem peso, não pelo que você disse, mas pelo que você alcançou através de esforço real. Então, pare de perder tempo tentando impressionar. Não fale sobre o que você vai fazer. Faça, não explique sua visão. Construa-a, faça com orgulho, porque é ali, no silêncio, que os gigantes são forjados. É ali que se cultiva a verdadeira grandeza. Faça isso por você, pelo seu compromisso consigo mesmo, pelo seu respeito próprio. Porque cada passo que você dá em silêncio, cada batalha que você enfrenta sem espectadores, cada conquista que você alcança sem aplausos, está te moldando. E quando tudo isso se juntar, quando os resultados começarem a falar, não haverá necessidade de palavras, porque você já terá dito tudo com a sua vida. Número 7. A necessidade de se desprender de velhas crenças. Às vezes, não é que você não possa avançar, é que você está preso. Preso a ideias que já não te servem, a crenças que alguém mais colocou na sua cabeça e que, sem perceber, você repetiu durante toda a sua vida como se fossem verdades. Mas hoje, eu quero que você se pergunte de verdade: quantas das suas crenças realmente são suas? E quantas são herdadas, impostas, absorvidas sem questionar? Desde criança, você começa a construir uma identidade baseada no que os outros dizem. A família, a escola, a sociedade, a cultura, todos vão te moldando. Eles te dizem o que é correto, o que é possível, o que é normal, e você, como uma esponja, absorve tudo. Isso não é para você. Não sonhe tão alto. Melhor ficar com o seguro. Dinheiro é ruim. A vida é difícil. É assim que somos. E sem perceber, o que você pensa sobre si mesmo, sobre a vida, sobre o sucesso, não foi você quem decidiu. Foram os outros que decidiram por você. Mas chega um ponto em que, se você realmente quer crescer, precisa soltar. Precisa fazer uma limpeza interna, como quando você arruma um armário e joga fora o que já não serve, o que atrapalha, o que nunca usa. O mesmo acontece com as suas crenças. Porque se você não fizer isso, continuará caminhando com peso extra e ninguém chega longe carregando o que não lhe pertence. Existem ideias que soam tão familiares que parecem suas, mas se você examiná-las bem, descobrirá que não são. Crenças como: eu não sou suficiente, eu não sirvo para isso, eu não nasci para vencer, eu sempre fracasso, minha família nunca teve nada, eu também não vou ter. Tudo isso não são verdades, são correntes mentais, e você não nasceu para viver acorrentado ao que os outros pensaram sobre você. O primeiro passo é questionar. Nem tudo o que te ensinaram é verdade, nem tudo o que você ouviu é o seu destino. Pergunte a si mesmo: isso me fortalece ou me limita? Isso me impulsiona ou me trava? Se te trava, não importa de onde veio, não importa quem disse, você tem permissão para soltá-lo. Porque ninguém mais vai construir sua vida, exceto você. E se você quer uma vida nova, precisa de uma mente nova. Comece a substituir essas ideias. Troque o "eu não sou suficiente" por "estou aprendendo e melhorando a cada dia". Troque o "eu não posso" por "ainda não consegui, mas vou conseguir". Troque o "sempre foi assim" por "eu posso mudar a minha história". Essas frases, repetidas com intenção, começam a reprogramar sua mente, porque aquilo em que você acredita se transforma naquilo que você faz. E aquilo que você faz constrói a sua realidade. Você vai encontrar resistência, até mesmo dentro de si, porque sua mente está acostumada a esse velho sistema e a mudança dá medo. Mas o medo não significa que você deva parar. Significa que você está saindo da zona de conforto. E é aí, justamente aí, que começa a sua transformação. Porque uma mente que se abre nunca volta ao seu tamanho original. Esse processo não é rápido. Você não muda crenças profundas de um dia para o outro. Mas você pode começar hoje, com uma pergunta, com uma decisão, com um "chega".
chega de ideias herdadas, chega de limites que não são seus, chega de repetir padrões só porque sempre foi assim. Hoje você escolhe, hoje você decide no que vai acreditar. E quando você começa a viver a partir das suas próprias crenças, a partir da sua verdade, algo muda por dentro. Você se sente mais leve, mais livre, mais você. E esse você autêntico, sem máscaras, sem limites impostos, sem medo de ser diferente, é o que vai avançar. É o que vai quebrar barreiras, é o que vai chegar longe. Então solte o que já não te serve, solte o que não é seu, solte as vozes que te travam, porque a sua verdadeira identidade não está no que você aprendeu, mas no que você escolhe acreditar a partir de agora. E quando você escolhe acreditar em si mesmo, tudo muda, tudo começa, tudo se torna possível. Número 8. Quebrar o ciclo da autocrítica destrutiva. Essa voz que você ouve dentro de você, que te julga, que te castiga, que repete seus erros como se fossem uma condenação, não é você. É uma programação. É uma sombra que você aprendeu a carregar e, se não a reconhece a tempo, essa voz te sabota, te paralisa e te faz acreditar que você não merece avançar. A autocrítica destrutiva não é consciência, não é humildade, não é crescimento. É uma forma disfarçada de violência interna. Muitos acreditam que ser duros consigo mesmos é o caminho para a melhora, que se cobrarem o suficiente, se castigarem por cada erro, vão se tornar melhores. Mas não funciona assim. Ninguém floresce sob o castigo, ninguém evolui quando se sente indigno. Essa crítica implacável que você faz a si mesmo não é um impulso para a frente, é uma corrente que te prende ao passado. Aprenda a notar a diferença. Não é o mesmo dizer, cometi um erro, o que posso aprender com isso? E dizer, eu sou um fracasso, nunca faço nada direito. A primeira abordagem te ensina, te fortalece. A segunda te afunda, te rouba energia, te apaga. E muitas vezes você nem percebe, porque essa voz crítica se tornou tão comum que você a confunde com sua consciência. Mas a consciência te guia com amor, não com castigo. Quando você cometer um erro, porque você vai cometer erros, todos cometemos, escolha se olhar com compaixão, não com pena, com compaixão. Isso significa dizer a si mesmo, sim, eu falhei, mas isso não define o meu valor. Significa se dar a oportunidade de reparar, de crescer, de tentar de novo, sem carregar culpa. Porque a culpa sem ação só serve para te estagnar. E você não está aqui para ficar parado, você está aqui para avançar. Da próxima vez que essa voz dura aparecer, pare e se pergunte, isso está me ajudando ou me afundando? Eu estou me tratando como trataria alguém que amo? Porque, se você não diria isso a um amigo, por que diz a si mesmo? Você merece sua própria compreensão. Você merece ser seu refúgio, não seu inimigo. Mude o foco. Em vez de dizer, eu não sirvo para isso, diga, ainda não consegui, mas estou aprendendo. Em vez de eu estrago tudo, diga, desta vez não saiu como eu esperava, mas posso fazer melhor na próxima. As palavras que você usa consigo mesmo constroem o seu mundo interno. E se o seu mundo interno está cheio de castigo, nenhuma motivação sobrevive. Não se trata de evitar toda crítica, mas de transformá-la em algo útil. A autocrítica construtiva observa, analisa, aprende, não ataca, não condena, não te deixa jogado no chão. E se você aprender a usar essa versão mais gentil de si mesmo, vai perceber algo importante. Você vai avançar mais, porque já não está desperdiçando energia lutando contra si mesmo, mas usando essa energia para crescer. Aceitar a si mesmo não é desistir, não é se conformar. É reconhecer que o seu valor não depende de fazer tudo perfeitamente. É saber que você pode errar e ainda assim merecer amor, respeito e oportunidades. É se dar a permissão de ser humano, com erros, com quedas, com imperfeições e com a capacidade de se levantar uma e outra vez. Comece a construir essa relação consigo mesmo. Seja paciente, seja honesto, sim, mas também seja compassivo.
Você é a única pessoa com quem vai conviver durante toda a vida. Não pode continuar se tratando como se fosse um inimigo, porque quando você aprende a ser seu próprio aliado, tudo muda. Suas decisões melhoram, sua autoestima aumenta, sua motivação retorna. Você não está mais lutando contra si mesmo, está caminhando ao seu lado. E é aí que o verdadeiro crescimento começa. Não quando você se grita por falhar, mas quando se levanta com mais clareza. Não quando você se castiga, mas quando se entende. Não quando você se ataca, mas quando se perdoa. Porque crescer não é se destruir para renascer. Crescer é se cuidar enquanto você se reconstrói. Então, da próxima vez que essa voz quiser te fazer sentir menos, lembre-a de uma coisa: você não está aqui para ser perfeito. Você está aqui para aprender, avançar e se tornar a cada dia uma versão mais consciente, mais forte, mais livre de si mesmo. Número 9. Deveria ou tenho que. Deveria me levantar mais cedo. Deveria fazer exercício. Deveria parar de perder tempo. Deveria começar aquele projeto. Te soa familiar? Porque é assim que muitos vivem, cheios de deverias, de intenções bonitas, de pensamentos que parecem corretos, mas que não movem nada. E aí está o problema. O deveria é morno, é negociável, não compromete, não dói, não te obriga a agir. Por isso, se você quer mudar de verdade, precisa dar um passo além. Precisa dizer tenho que, porque o tenho que não deixa espaço para desculpas. Quando você diz deveria, já está se dando permissão para não fazer. Soa como uma sugestão, como um desejo fraco, algo que seria bom, mas que se não acontecer não tem problema. Por isso tantas metas ficam estagnadas, porque você continua dizendo para si mesmo, algum dia deveria, e esse algum dia nunca chega. Mas quando você muda a frase, quando a transforma em algo inegociável, tudo muda. Não é o mesmo dizer, deveria me cuidar e dizer, tenho que me cuidar porque minha saúde está em jogo. Não é o mesmo dizer, deveria me organizar e dizer, tenho que me organizar se quero avançar. Essa pequena diferença de palavras cria uma diferença enorme nos seus resultados. Porque o tenho que desperta urgência, te tira da passividade, diz para sua mente que não é opcional, que algo está em risco, que existe uma decisão a ser tomada. E quando você repete isso com convicção, começa a agir de maneira diferente. Para de procrastinar, para de justificar, começa a se mover com direção. Pense em tudo o que você vem adiando. Todas aquelas coisas que você sabe que fariam bem para você, mas que continua deixando para depois. Quantas vezes você repetiu elas na sua mente com um deveria? Demasiadas. E o triste é que enquanto você continuar pensando dessa forma, elas não vão acontecer. Porque sua mente não as vê como urgentes, vê como um talvez. E você não constrói uma vida extraordinária com base em talvez. Agora faça o exercício. Mude a linguagem. Não diga mais, deveria começar aquele curso. Diga, tenho que começar aquele curso porque quero crescer, quero melhorar e não vou esperar mais. Não diga, deveria deixar esse mau hábito. Diga, tenho que deixá-lo porque se não o fizer, vou continuar estagnado. Não diga, deveria dedicar tempo ao que amo. Diga, tenho que fazer isso, porque minha vida não vai se construir sozinha. Faça isso com tudo. Toda vez que detectar um deveria, mude imediatamente. Escreva, repita, sinta o peso dessa nova frase, porque é essa urgência que vai te impulsionar quando a motivação falhar. E acredite, a motivação vai falhar, mas o compromisso não. E o compromisso nasce quando você transforma algo em inegociável. Isso não significa se encher de pressões inúteis. Significa levar sua vida, suas metas, seus hábitos e seus sonhos a sério. Significa que finalmente você está assumindo o controle. Porque a diferença entre quem realiza e quem só sonha não é talento, é determinação. É a capacidade de agir mesmo quando não tem vontade. É transformar o que seria bom em é agora ou nunca. E quando você começa a viver a partir desse lugar, percebe algo incrível.
Você começa a confiar mais em si mesmo, porque não falha mais consigo. Porque se você disse, tenho que fazer, você faz. E isso gera respeito próprio, segurança, força interior. Você não precisa que ninguém te empurre. Você se torna o seu próprio motor. Então pare de usar o deveria como desculpa bonita. Troque por tenho que e transforme isso em realidade. Faça hoje, faça mesmo que não seja perfeito, faça mesmo com medo, porque cada ação que você toma a partir dessa firmeza te aproxima da vida que você merece. E essa vida não chega com intenções, chega com decisão, com ação, com urgência, com esse tenho que não aceita desculpas, só resultados. Número 10. As críticas são um reflexo dos medos dos outros. Quando alguém te diz que você não vai conseguir, eles não estão falando de você. Estão falando deles mesmos, dos seus medos, das suas inseguranças, da sua própria história de fracassos. Eles disfarçam isso de conselho, de realismo, de preocupação, mas o que estão realmente fazendo é projetar em você aquilo que não conseguiram resolver dentro de si mesmos. E se você não tiver claro quem você é, pode cair na armadilha de acreditar neles. Existem pessoas que não acreditam em si mesmas, que desistiram dos seus sonhos, que se acostumaram com a mediocridade. E sabe o que acontece quando alguém assim te vê tentando voar? Eles se incomodam, porque o seu esforço os lembra da própria rendição. Sua ambição os lembra do que eles não tiveram coragem de fazer. Por isso eles criticam. Não porque você está errado, mas porque a sua luz os incomoda. Porque é mais fácil desacreditar você do que aceitar que poderiam estar fazendo mais com a própria vida. Mas você não veio para cumprir as expectativas de ninguém. Você veio para romper seus próprios limites. E isso não exige permissão, exige coragem. A coragem de continuar mesmo quando ninguém te entende. Mesmo quando riem, duvidam ou minimizam a sua visão. Porque o seu caminho não precisa de aprovação, precisa de ação. E as críticas só têm poder se você lhes der esse poder. Não tome como pessoal aquilo que não é seu. Se alguém te diz, isso é impossível, traduza mentalmente como, eu não sei como fazer. Se alguém te diz, isso não vai funcionar, entenda como, eu não tenho a disciplina para conseguir. Porque é isso que realmente estão dizendo. Eles não estão avaliando sua capacidade, estão mostrando as próprias limitações. E se você absorve essas opiniões como verdades, vai se encher de medos que nem sequer são seus. Vai começar a duvidar de si mesmo, não porque falhou, mas porque outros não tiveram coragem de tentar. E isso seria uma tragédia. Viver uma vida reduzida por medos que não nasceram em você. Por isso, toda vez que você receber uma crítica, pergunte a si mesmo, isso me acrescenta? Isso vem de alguém que construiu algo que eu admiro, ou vem de alguém que nunca teve coragem de fazer o que eu estou fazendo? Porque nem toda opinião merece a sua energia. Aprenda a filtrar. Aprenda a observar com clareza de onde vem a mensagem. E se vem do medo, do ego, da frustração alheia, solte. Que não te toque, que não te mude. Porque se você deixar que isso te afete, vai passar a vida pedindo permissão para sonhar. Vai precisar de validação para se mover. E essa não é uma forma de viver. Você precisa desenvolver uma força interna tão firme que nenhuma crítica externa te derrube. E essa força é construída cada vez que você escolhe seguir em frente, mesmo com dúvidas ao seu redor. Cada vez que você diz obrigado pela opinião e continua caminhando. Cada vez que você demonstra com resultados aquilo que muitos não acreditaram ser possível. Porque quando você consegue, o barulho se cala sozinho. Você não está aqui para convencer ninguém. Está aqui para se tornar a sua melhor versão. E esse processo, às vezes, será solitário. Às vezes, vai doer. Mas vai te levar a lugares que os críticos nunca conhecerão. Porque eles escolheram o caminho confortável. Você está escolhendo o caminho corajoso. E isso faz toda a diferença. Continue, com medo, com dúvidas, com críticas. Mas continue. Faça com que os seus resultados falem mais alto do que qualquer opinião.
faça com que a sua constância seja a resposta para todo o ceticismo. Porque no fim do dia, as pessoas não lembram do que você disse que ia fazer. Elas lembram do que você fez, do que você conquistou, do que você foi capaz de construir com suas próprias mãos, apesar de tudo. E então, um dia, aqueles que duvidaram vão te olhar de maneira diferente. Alguns vão ficar em silêncio, outros vão fingir que sempre acreditaram em você. Mas nesse momento isso já não importará, porque você terá entendido algo que te acompanhará para sempre. As críticas dos outros não são um limite. São apenas ecos dos medos que você escolheu não herdar. Número 11. Seja seletivo com as pessoas que te rodeiam. O seu entorno tem poder, muito mais do que você imagina. As pessoas que te rodeiam não ocupam apenas espaço. Elas também preenchem a sua mente, as suas conversas, os seus pensamentos. E sem que você perceba, podem estar apagando o seu fogo ou alimentando-o. Podem estar te guiando para as suas metas ou te afastando delas. Pouco a pouco, com cada comentário, com cada atitude, com cada energia que trazem para a sua vida. Por isso, você precisa ser brutalmente seletivo. Não pode se dar ao luxo de compartilhar o seu caminho com qualquer um. Estar rodeado de pessoas que não acreditam em você, que minimizam os seus sonhos, que zombam dos seus esforços, que sempre encontram uma razão para não fazer nada. Isso não é inocente, isso é tóxico. Não importa se são amigos de infância ou até mesmo família. Se não acrescentam, se não acreditam no futuro que você está construindo, se só sabem reclamar ou criticar, você precisa se afastar, porque a energia delas te arrasta para baixo, porque o desânimo também é contagioso. Cada vez que você compartilha suas ideias com alguém que só sabe dizer "isso é difícil", "eu não acho que vai dar certo", "é melhor não arriscar", você se desgasta. Não porque essas pessoas estejam certas, mas porque a falta de visão delas começa a fazer você duvidar da sua. E se há algo que você precisa proteger, é a sua mentalidade, porque tudo começa aí. Se você se contamina com pensamentos pequenos, vai começar a viver uma vida pequena. É simples assim. Comece a fazer uma limpeza silenciosa. Observe, ouça. Quem te inspira? Quem te desafia a ser melhor? Quem te levanta quando você está prestes a cair? E quem, pelo contrário, sempre tem uma desculpa, uma queixa, uma crítica pronta? Não se trata de odiar ninguém. Trata-se de priorizar, de entender que o seu entorno é o seu combustível. E se o seu combustível está contaminado, você não vai chegar longe. Estar rodeado de pessoas que te elevam não significa que sempre concordem com você. Significa que mesmo quando te corrigem, fazem isso com o desejo genuíno de te ver crescer. Que a presença delas te impulsiona, que as palavras delas te fortalecem, que as ações delas te lembram que é possível, que a energia delas não te drena, te preenche. E isso é ouro. Vale mais do que 1000 frases motivacionais. Porque viver cercado de inspiração diária transforma a sua forma de pensar, de agir e de sonhar. E se neste momento você sente que não tem essas pessoas perto, não se desespere. Comece por você. Seja você essa pessoa. Torne-se o tipo de pessoa que você gostaria de ter ao lado. E ao fazer isso, você começará a atrair outros que vibram na mesma frequência, porque a energia se alinha. Porque quando você está comprometido com o seu crescimento, a vida te aproxima de pessoas que também estão. Mas para isso, primeiro você precisa soltar. Soltar a necessidade de agradar a todos. Soltar a ideia de que você precisa permanecer onde não é valorizado, só por lealdade ao passado. Soltar o medo de ficar sozinho. Porque muitas vezes, antes de encontrar a tribo certa, é necessário passar um tempo no silêncio. E esse silêncio, embora desconfortável, é necessário. Porque nessa pausa, você se fortalece, se conhece, se purifica. E quando finalmente começa a se cercar das pessoas certas, você percebe de imediato. Você ganha mais clareza, mais motivação, mais ideias, mais força para executar os seus objetivos.
Elas deixam de parecer tão distantes, porque quando você tem apoio verdadeiro, avançar parece mais possível. O caminho ainda é seu, mas agora você não está caminhando sozinho. Então faça um favor a si mesmo, seja seletivo. O seu tempo é sagrado, a sua energia também. Não a desperdice com quem não está em sintonia com a vida que você quer construir. Você não é obrigado a carregar ninguém. Você é chamado a crescer. E para isso, você precisa se cercar daqueles que te lembram quem você é, do que você é capaz e do futuro que merece. Cerque-se bem e verá como tudo muda. Porque as pessoas certas não apenas te acompanham, elas te impulsionam. Número 12. A mente é tudo. Domine sua mente e você domina o seu mundo. Tudo o que você vê, tudo o que você vive, tudo o que você é, começa na sua mente. Cada resultado que você tem hoje, seja bom ou ruim, é um reflexo direto dos seus pensamentos, do que você acredita ser possível, do que você repete diariamente em silêncio quando ninguém te ouve. A mente é tudo. E se você não a domina, ela domina você. É simples assim, é poderoso assim. Por isso, o primeiro território que você precisa conquistar não está fora, está dentro. Você pode ter talento, recursos, apoio, mas se a sua mente está sabotada, nada disso importa, porque a sua mente encontrará uma forma de te sabotar, de te impedir, de te fazer duvidar, de te dizer que você não é suficiente. Mas se você treina a sua mente, se a domina, se a transforma em sua aliada em vez de sua inimiga, não existe obstáculo que você não possa enfrentar. Porque o verdadeiro poder não está no que acontece fora de você, mas em como você processa isso por dentro. Cada emoção que você sente nasce de um pensamento, e cada ação que você toma é consequência de como você pensa. Se você vive pensando em limites, verá limites por toda parte. Mas se você pensa em possibilidades, mesmo no meio do caos, verá caminhos. A chave está em como você escolhe interpretar a sua realidade, porque você não controla tudo o que acontece, mas pode controlar a sua resposta. E isso muda tudo. Por isso você precisa treinar a sua mente como se fosse um músculo, todos os dias. Porque se você não a treina, o medo fará isso, a dúvida fará isso, o ambiente fará isso. E quando isso acontece, você deixa de ser o protagonista da sua vida. Você se torna um espectador, esperando que algo mude lá fora, sem perceber que a verdadeira mudança começa dentro de você. Comece por observar os seus pensamentos. Nem todos merecem a sua atenção. Nem tudo o que você pensa é verdade. Muitas vezes, aquela voz que te diz que você não pode, que não é o momento, que você vai fracassar, não é a sua voz. É a voz dos seus medos, é a voz das suas experiências passadas, do que os outros te disseram, dos fracassos que você ainda não superou. E se você não questiona essa voz, você continua acreditando nela. Agora imagine o que aconteceria se todas as manhãs você se sentasse por alguns minutos em silêncio, respirando, observando a sua mente. E depois, ao invés de começar o dia com preocupações ou com o ruído externo, você o iniciasse com afirmações poderosas. Eu sou capaz, eu estou no controle, eu tenho tudo o que preciso para avançar. Repetir isso não é auto-engano, é reprogramação, porque o que você repete você acredita, e o que você acredita você cria. A visualização também é uma ferramenta poderosa. Feche os olhos e se visualize conquistando aquilo que tanto deseja, não como um sonho distante, mas como algo real, palpável, seu. Visualize-se agindo com confiança, superando obstáculos, celebrando suas conquistas. Essa imagem, repetida dia após dia, começa a moldar a sua identidade. O seu cérebro não distingue entre o que você imagina intensamente e o que você vive. E quando a sua mente acredita, o seu corpo obedece. Dominar a sua mente também é aprender a gerenciar as suas emoções. Não se trata de não sentir, mas de não deixar que o que você sente controle o que você faz. A raiva, a tristeza, o medo são naturais.
mas você decide se permanece ali ou se avança. Você decide se reage por impulso ou se responde com consciência. Esse controle emocional é parte da maestria mental e se treina como tudo. Não busque fora o que você ainda não construiu dentro, porque quando a sua mente está forte, você não precisa de condições perfeitas. Você se adapta, você se reinventa, você se levanta. As pessoas mais bem-sucedidas não são as que nunca têm dúvidas. São as que não permitem que a mente as impeça. São aquelas que, apesar dos pensamentos negativos, escolhem agir, porque aprenderam que o maior poder não está no mundo, mas na forma como escolhem enfrentá-lo. Então, comece hoje. Treine a sua mente como você treinaria o seu corpo. Seja consciente do que você pensa, do que você repete, de como você fala consigo mesmo. Pratique o silêncio. Visualize o seu futuro. Escolha os seus pensamentos como escolhe as suas roupas. Porque a sua mente não é um inimigo, é a sua ferramenta mais poderosa. E quando você a domina, você não apenas domina a sua vida, você domina o seu mundo. Número 13. Construa uma disciplina inquebrantável. A motivação não vai te levantar todos os dias. Você não vai ter vontade sempre. Você não vai estar inspirado todas as manhãs. E tudo bem, porque o segredo não está em se sentir motivado. O segredo está em que, mesmo quando você não sente vontade, você faz de qualquer maneira. Isso é disciplina. Isso é o que separa os que sonham dos que realizam. Porque qualquer um pode avançar quando está inspirado. Mas só os disciplinados continuam avançando quando tudo dentro deles quer parar. A motivação é um estado de espírito, e os estados de espírito mudam, vêm e vão. Hoje você se sente imparável. Amanhã talvez nem queira sair da cama. Por isso você não pode depender disso. Não pode construir uma vida baseada em algo tão instável. Você precisa de estrutura. Você precisa de sistemas. Você precisa de decisões firmes que não sejam negociadas com o seu estado emocional do momento. Disciplina é fazer o que você disse que ia fazer mesmo quando já não sente vontade, mesmo quando está cansado, mesmo quando ainda não vê resultados, porque não se trata do que você sente, se trata do que você sabe que precisa fazer. E quando isso se torna o seu guia, você para de depender de forças externas. Você se torna invencível por dentro. Comece com pequenos hábitos. Hábitos diários, rotinas que te aproximem do que você quer alcançar. Não espere pelo momento perfeito, crie-o você mesmo. Decida hoje quais ações você vai repetir todos os dias, sem desculpas, e faça com que essas ações sejam inegociáveis. Assim como você não negocia se vai respirar hoje, não negocie se vai treinar, estudar, trabalhar no seu projeto, cuidar do seu corpo ou da sua mente. Elimine a necessidade de decidir todos os dias se vai fazer o que precisa ser feito, porque cada decisão requer energia e a mente sempre buscará o caminho mais fácil. Se a cada dia você se sentar para negociar consigo mesmo se faz ou não o que planejou, você está perdido. Disciplina é tirar as emoções da equação, é fazer as coisas de maneira automática. É se levantar e agir como um ato de respeito por si mesmo. E não, você nem sempre vai ver resultados rápidos, mas isso não importa, porque os resultados não vêm pela intensidade do esforço de um único dia, eles vêm pela constância do esforço diário. É como uma gota de água caindo sobre uma rocha. Ela não se parte pela força, ela se parte pela repetição. Assim é a disciplina, repetição diária. Sem interrupções, sem desculpas, sem depender do estado de espírito. As pessoas disciplinadas não são de outro planeta. Elas simplesmente entenderam algo que muitos ainda não compreenderam. Que o sucesso não é sobre fazer muito de vez em quando, mas sobre fazer o necessário todos os dias. E que não importa como você se sente. O importante é o que você faz com o que sente, porque se você só age quando está com vontade, seu progresso será tão irregular quanto o seu estado emocional. E quando essa disciplina se torna parte de você,
na sua identidade, na sua forma de viver, tudo muda. Você não se pergunta mais se consegue alcançar. Você alcança, porque você não para de caminhar, porque mesmo quando falha, você volta. Porque mesmo quando é difícil, você insiste. Porque você entende que avançar devagar ainda é avançar. A disciplina é um músculo. Quanto mais você o usa, mais forte ele se torna. E chegará um momento em que você nem precisará pensar, você simplesmente faz. E então o mundo vai olhar para você e dizer que sorte ele tem. Sem saber que não foi sorte, foi repetição, foi compromisso. Foi se levantar 1000 vezes quando outros desistiram. Foi fazer o que era incômodo quando outros escolhiam descansar. Então, pare de esperar se sentir pronto. Pare de depender da motivação e comece a construir uma disciplina inquebrantável. Porque quando você não precisa se sentir bem para fazer o que é certo, quando você pode avançar mesmo com medo, cansaço ou dúvidas, então ninguém mais pode te parar. Porque você não age mais a partir do impulso, você age a partir do propósito. E essa é a força mais poderosa que existe. Número 14. Construa sistemas e hábitos de qualidade. Não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida. É o que você faz todos os dias. Porque o sucesso não se trata de momentos brilhantes, se trata de hábitos invisíveis. Se trata de sistemas que funcionam mesmo quando você não está motivado, mesmo quando está cansado, mesmo quando o dia não é perfeito. Se você quer resultados reais, pare de confiar na motivação e comece a construir sistemas sólidos que te sustentem. A diferença entre alguém que avança e alguém que se estagna não está no talento, está na estrutura. Está na capacidade de repetir pequenas ações com consistência brutal. Porque o pequeno, quando é feito todos os dias, se torna imparável. As pessoas que chegam longe não fazem coisas extraordinárias o tempo todo. Elas fazem coisas ordinárias de forma extraordinariamente constante. Você precisa construir um sistema para você. Não um perfeito, mas um que funcione. Um sistema é um conjunto de hábitos, rotinas, ações que se ativam automaticamente e te empurram para frente, mesmo quando sua mente quer retroceder. Porque todos temos dias ruins, mas quando você tem um sistema, o progresso não para. Não dependa da força de vontade. A força de vontade é limitada. Mas um hábito bem construído não pede permissão, ele se ativa sozinho. Como escovar os dentes, você não precisa de motivação para fazer isso. Simplesmente faz. É assim que os seus hábitos precisam funcionar. Não depender de como você se sente. Eles precisam estar integrados no seu dia como parte da sua identidade. Comece por definir metas claras. Depois, divida essas metas em ações diárias. Não pense só no objetivo final. Pense no sistema que vai te levar até lá. O que você precisa fazer hoje, amanhã e depois para se manter em movimento. Desenhe sua rotina em torno disso e certifique-se de que seja tão simples que você não tenha desculpas para não cumpri-la. Por exemplo, se você quer melhorar sua saúde, não diga, quero perder 10 quilos. Em vez disso, crie um sistema. Preparar suas refeições na noite anterior, caminhar 30 minutos por dia, dormir bem. Se você quer crescer profissionalmente, não diga, quero ter sucesso. Crie um sistema. Ler 10 páginas por dia, praticar uma nova habilidade toda semana, conectar-se com pessoas relevantes todos os dias. Pequenos hábitos, repetidos com intenção, criam grandes resultados. Sim, no início, criar um hábito é mais difícil do que mantê-lo. Por isso, você precisa tornar o processo o mais fácil possível no começo. Reduza o atrito, prepare o ambiente, antecipe o sabotador interno. Se você sabe que sempre está cansado ao chegar do trabalho, prepare-se antes. Deixe suas roupas prontas, seu espaço organizado, seu horário definido. Elimine decisões desnecessárias, que tudo seja tão claro que a única coisa que você precise fazer seja agir.
Lembre-se que construir um sistema não é algo rígido, é algo inteligente. Se algo não funciona, ajuste. Se um hábito não se encaixa, mude, mas não abandone. Não se trata de ser perfeito, se trata de ser constante. Cada dia que você cumpre com o seu sistema, você está enviando uma mensagem para sua mente. É isso que somos agora. E com o tempo, essa mensagem se torna identidade. Você não está mais forçando o hábito já é seu. E quando os sistemas estão bem construídos, o progresso se torna inevitável, porque você não precisa pensar tanto, não precisa se motivar tanto. Você simplesmente faz o que sabe que precisa fazer. E esse é o segredo: tirar o drama da disciplina, fazer do progresso algo tão natural quanto respirar. Então, pare de focar apenas no resultado final. Foque no sistema que te leva até lá. Porque quando o sistema é bom, os resultados vêm por conta própria. Você não precisa correr, só precisa não parar. E se o seu sistema estiver firme, cada dia será uma vitória. Porque cada hábito, cada ação, cada decisão está te construindo, passo a passo, com calma, mas sem pausa. Número 15. Administre seu tempo de maneira eficaz. O tempo não se encontra, ele se administra. E se você não tomar o controle do seu tempo, alguém mais fará isso por você. Cada minuto que passa é um a menos na sua conta. Não volta, não se repete, não se recupera. E o mais absurdo é que muita gente cuida do dinheiro como se fosse ouro, mas desperdiça o tempo como se fosse infinito. A diferença entre alguém que avança e alguém que se estagna não está em quantas horas tem o dia, está em como usa cada uma delas. Você precisa começar a enxergar o tempo pelo que ele realmente é, o seu recurso mais valioso. Porque com o tempo, você pode gerar dinheiro, melhorar a saúde, construir suas metas, conectar-se com quem você ama. Mas sem tempo, você não pode fazer nada, e não se trata de estar ocupado, se trata de estar focado. Existe uma grande diferença entre preencher sua agenda e avançar em direção a algo real. Faça a si mesmo uma pergunta com brutal honestidade: em que o seu tempo está sendo gasto? Porque não basta dizer, eu não tenho tempo. Você tem tempo, só que talvez o esteja usando da forma errada. Cada vez que você passa horas nas redes sociais sem sentido, cada vez que diz sim a compromissos que não te acrescentam nada, cada vez que procrastina o importante pelo cômodo, você está entregando suas horas. E com elas, está entregando a sua vida. O primeiro passo é fazer uma auditoria. Tire 1 ou 2 dias e anote tudo o que você faz, hora por hora. Depois, olhe com olhos críticos. Quanto desse tempo te aproxima dos seus objetivos? Quanto foi simplesmente reativo, impulsivo, automático? Você vai se surpreender porque muitas vezes acreditamos que estamos ocupados, mas na verdade só estamos distraídos. Depois disso, você precisa definir prioridades claras. Nem tudo o que parece urgente é importante. E nem tudo o que é importante grita por sua atenção. Por isso é preciso aprender a dizer não, a delegar, a soltar o que não importa. Porque se você tentar fazer tudo, não fará nada bem. Foque no essencial, no que verdadeiramente te constrói, no que ao final do dia te deixa mais perto de quem você quer ser. Organize o seu dia com intenção. Não se levante para improvisar. Planeje. Defina suas 3 tarefas principais. Aquelas 3 coisas que, se cumpridas, você já pode dizer que o dia valeu a pena. Não se encha de pendências, se encha de propósito. E cumpra essas tarefas antes que o mundo comece a te pedir coisas. Porque se você não proteger suas primeiras horas do dia, vai perdê-las em demandas externas. Elimine distrações sem piedade. Desligue notificações. Crie blocos de tempo sem interrupções. Estabeleça horários específicos para revisar o celular ou responder mensagens. Porque se você está a cada 10 minutos olhando para uma tela, sua mente nunca entra em estado profundo de foco. E sem foco, não há qualidade, não há resultados, só cansaço. Também aprenda a respeitar seus momentos de descanso.
Administrar bem o tempo não significa estar ocupado o dia inteiro, significa usá-lo com inteligência. E descansar também faz parte do desempenho. Mas que esse descanso seja consciente, não uma fuga. Não use o lazer para escapar das responsabilidades. Use-o como um prêmio, como uma pausa necessária, não como um modo de vida. Com o tempo bem administrado, você começará a perceber algo poderoso. O estresse diminui. Você não sente mais que o dia te arrasta, não está mais correndo de um lado para o outro, sem saber por quê. Você começa a viver com intenção, com clareza, com direção. E isso se reflete na sua energia, na sua confiança, no seu avanço constante rumo às suas metas. Então, pare de dizer que não tem tempo. Você tem o mesmo tempo que todos os outros, 24 horas por dia. A diferença está em como você as usa. Comece hoje, planeje, priorize, elimine o que não soma. E você verá que não precisa de mais horas, precisa de mais foco. Porque quando você toma o controle do seu tempo, você toma o controle da sua vida. E é aí que tudo começa a mudar. Se você chegou até aqui, isso mostra o compromisso que você tem consigo mesmo e com a sua transformação. Agora quero que você reafirme isso. Vá até os comentários e escreva: hoje eu começo a me construir, não a me distrair. Faça isso por você. Que fique claro, que fique escrito, que fique gravado na sua mente. Porque cada vez que você repete, você dá mais um passo em direção à vida que merece.